Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, sexta-feira, 5 de novembro, também pelo Facebook e portal sba1.com. O Produto Interno Bruto apresentou em 2019 alta de 1,2% na comparação ao resultado de 2018, informou hoje o IBGE. O dado foi revisado para baixo. Antes, a soma das riquezas informada havia ficado em 1,4% de crescimento. Naquele ano, o PIB atingiu cerca de 7 trilhões e 400 bilhões de reais. O PIB per capita chegou a pouco mais de 35 mil reais, com alta de 0,4% frente a 2018. Em 2019, a agropecuária ficou no positivo, com crescimento de 0,4%. A indústria caiu 0,7% e os serviços, que tiveram maior peso, cresceram 1,5%. O consumo das famílias cresceu 2,6% e a despesa de consumo final do governo teve queda de 0,5%. A revisão, segundo o IBGE, decorreu principalmente após a incorporação de novos dados sobre o impacto econômico do rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O acidente gerou a queda da indústria extrativa mineral, que foi ajustada, vejam só, de menos 0,9% para menos 9,1%. O impacto dessa revisão sobre a taxa de crescimento do valor adicionado bruto da indústria foi de menos 1 ponto percentual. Em São Paulo, o retorno das chuvas trouxe um alento a produtores de manga do estado. Ao vivo de Araçatuba, região noroeste paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, Zaidan, o mês de outubro foi marcado por maior incidência de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. No caso das regiões produtoras de manga, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a Praça de Monte Alto, Itaquaritinga, acumulou 163,4 milímetros no mês, sendo o maior registro pluviométrico do ano. O retorno dos níveis de umidade é um alento a produtores, como você disse, porque vem amenizando os impactos da escassez hídrica que atinge a região há meses e prejudicava o vigor e o desenvolvimento dos pomares. Mas este cenário, de acordo com o CPEA, também vem sendo responsável pelo aumento da incidência de bacteriose nos pomares. Em algumas ocasiões, as chuvas foram acompanhadas por fortes ventos e granizo, condições que favoreceram a disseminação da bactéria. Vale ressaltar que, a princípio, os focos estão nos pomares que já enfrentam problemas com a doença, sendo que os que não possuem quebra-vento foram os mais afetados. Zaidan. Obrigado, Gustavo. E o período das águas trouxe melhora nos níveis dos reservatórios. A temporada começou em outubro e, na média geral, está dentro do esperado pelos meteorologistas. Ao vivo, as informações de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para o pessoal que acompanha o canal do Boi News. Notícia boa, viu? Essa chuva chegou no momento ideal ali para aquela região dos reservatórios, que inclusive o reservatório do Rio Grande no ano passado havia registrado um número bem diferente, porque esse ano foram 3 vezes mais água do que a gente teve aí em 2020, quando foi emitido um alerta de risco de escassez hídrica. Desde então o governo importou energia e ligou as usinas térmicas, né, Zaidan? Medidas aí que elevaram o custo da energia elétrica, que foi repassado para o consumidor. Um estudo da CNI calcula prejuízo de mais de 8 bilhões de reais para o Brasil por causa do aumento da energia elétrica. Os principais reservatórios do país estão no Sudeste e Centro-Oeste, sendo aí responsáveis por cerca de 70% da produção nacional de energia. A expectativa agora do operador nacional do sistema é terminar o mês de novembro na marca dos 18,7% da capacidade. Tudo isso já tem reflexo, inclusive agora no mês de novembro nós voltamos para a bandeira amarela e a gente segue acompanhando de perto e torcendo para que chova bastante e o nível do reservatório suba mais uma vez. Claro, vai aliviar bastante aí para todo mundo, inclusive para o setor do agronegócio. Zaidan, volto com você. Muito obrigado, Vinícius. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Ana Flávia.
Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Estamos nos aproximando do final de semana e vamos ver como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. Vamos começar pelo sul do país, onde pancadas de chuva isoladas, mas com trovoadas, são esperadas entre o Paraná e Santa Catarina, devido à combinação entre calor e umidade. Na faixa norte e leste do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, a chuva vem mais de forma passageira e pouco volumosa. No sudeste, o tempo firme predomina em praticamente todo o estado de São Paulo e nas praias aí no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. No litoral fluminense e capixaba, o sol aparece entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas se espalham aí por Minas Gerais no período da tarde. E a sensação de calor também aumenta em toda a região ao longo dessa sexta-feira. No centro-oeste do país, a combinação entre calor e umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas sobre toda a região, mas os temporais mais intensos do dia são previstos aí para o oeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul, devido à aproximação de uma frente fria. No nordeste, tempo bastante carregado com chuva a qualquer hora do dia no sul do Maranhão, Piauí e por todo o estado da Bahia. E a chuva pode ser volumosa e acumular grandes volumes nessas áreas, principalmente aí em Salvador. Nas demais áreas da região, pancadas de chuva aí com risco de trovoadas. E hoje a combinação entre calor e umidade segue favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva na região norte do país. Atenção para o risco de temporais no Tocantins, inclusive em Palmas. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Ana Flávia. A Rússia anunciou nesta semana que a partir de dezembro limitará as exportações de fertilizantes por um período de pelo menos 6 meses. A notícia está na edição de ontem do jornal Valor Econômico. O jornal traz a análise da Stonex, empresa americana de consultoria do agronegócio, para quem o maior impacto para o Brasil ocorrerá na importação de nitrogenados, principalmente a de nitrato de amônio. Os russos são o único fornecedor brasileiro desse insumo. Ainda segundo o jornal, o país decidiu restringir as exportações depois que o presidente Vladimir Putin pediu medidas para garantir o abastecimento dos produtores locais. A nota oficial do governo russo não menciona o potássio. Para a Stonex, aparentemente não há restrição para esse produto. E, de acordo com a consultoria, a medida repercutirá em redução média de 8% na oferta mundial de nitrogenados pelo país e de 3,5% na oferta de fosfatados, formulações complexas. E aqui no Brasil, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mantém projeções de área e produção para a safrinha 2022 do estado, mas alerta para diminuição de tecnologia e produtividade do cereal. Boa tarde, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Zaidan, o IMEA mantém suas projeções realizadas no início de outubro em seu relatório, onde foi divulgado que a safra 2021-22 registraria um aumento de 6,44% na área cultivada com milho em Mato Grosso, chegando ao patamar de 6,22 milhões de hectares. Isso é consequência da demanda aquecida pelos preços da commodities que estão em alta. Dentro da janela ideal, o panorama está favorável para a semeadura do cereal, isso considerando que o cultivo da soja está ocorrendo de forma acelerada, atingindo os avanços semanais. Nas projeções da entidade, 92% das lavouras de milho, segundo a safra, deve ser semeada dentro da janela ideal e para o estado, que seria o ideal dia 25 de fevereiro de 2022. Quanto à produtividade, as expectativas são boas, com estimativa de 106,09 sacas por hectare, um volume 14,51% maior que a safra passada. Os técnicos do IMEA alertam para os custos de produção e uma possível redução de tecnologia que pode resultar em menos produtividade. Zaidan. Obrigado, Pacheco.
Na primeira semana de novembro, reduzida por causa do feriado prolongado de finados, o mercado físico do boi gordo caminhou em ritmo lento, mas com um dado positivo. A referência de preços mostrou ontem, quinta-feira, em São Paulo, praça de referência nacional, que continua a mirar para cima. A análise é da Agrifato Consultoria. Na Praça Paulista, os negócios ficaram perto de R$ 270 por arroba. O indicador CPEA do boi gordo fechou ontem com alta de 4,3% a R$ 267,75. E na Bolsa AB3, o contrato futuro com vencimento para novembro fechou ontem cotado em R$ 277,45 por arroba, com alta de quase 1,5% no comparativo dia a dia. A Agrifato traz outro dado positivo. No mercado atacadista de carne bovina, a demanda pela proteína aumentou consideravelmente. O aquecimento pode ser explicado pela melhora, ainda que pequena, do poder de compra do consumidor, que passa a receber salários e a primeira parcela do 13º. E em boletim divulgado hoje, o CPEA informa que após 5 meses consecutivos de alta e mais do que isso, de recordes reais, em setembro, os preços médios da carne de frango se enfraqueceram em outubro. A pressão de baixa, segundo os pesquisadores, veio das vendas mais lentas, especialmente na segunda metade de outubro. O Centro de Pesquisa, no entanto, ressalta que o preço médio do frango no mês passado ainda superou em mais de 20% o do mesmo valor em outubro de 2020 em termos reais. Representa, segundo o boletim, um alento ao setor avícola, que trabalhou com margens apertadas e até negativas por causa dos elevados custos de produção, principalmente os relacionados à alimentação e à energia elétrica. E a gasolina deve ficar ainda mais cara em Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues. De acordo com economistas, a previsão é de que o litro da gasolina suba ainda mais no estado. Os responsáveis pelo aumento constante no preço do combustível são os valores elevados do dólar e barril de petróleo. Além disso, a maior demanda por combustíveis com a retomada econômica devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 também é um fator que contribui para o aumento do preço da gasolina. O litro do combustível é mais caro no interior do estado, pois a concorrência é menor e a logística de entrega é mais cara. A estimativa é que os preços do dólar e barril de petróleo aumentem até o fim do ano e estabilizem a partir de 2022. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. CB News termina aqui, muito obrigado pela audiência. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o assunto da semana, tomou conta da semana. As emissões na atmosfera de gás metano. A pecuária foi muito citada na COP26 que segue em Glasgow, na Escócia. Esse será nosso debate principal logo mais às 10:05 no Mais Pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.